do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro. Durante quase 2 horas, Palocci acusou Lula de receber um pacote de propina que incluía o terreno do Instituto Lula, o sítio em Atibaia, palestras com cachê de R$200 mil e mais R$300 milhões para despesas pessoais de Lula e também para campanhas do PT. O ex-homem forte dos governos Lula e Dilma também disse que a ex-presidente sabia e compactuava com o esquema. Palocci foi ouvido na ação que investiga o pagamento de quase R$13 milhões em propina da Odebrecht ao ex-presidente Lula por meio da compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno em São Paulo para o Instituto Lula. Senhor Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E, de fato, eu queria dizer, a princípio, que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior. Certo. Do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Palocci também contou que numa reunião no Palácio da Alvorada, Lula falou a ele que sabia da corrupção na Petrobras, desta vez envolvendo o PT e o PP, o Partido Progressista. Ele falou, eu soube que na área de serviço, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção. Eu falei, é verdade, estava havendo sim. Aí ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro. E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Eu falei, ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listas de diretores ficaram para terceiro plano, entendeu? E aí as coisas continuaram correndo do jeito que era. O ex-ministro disse também que a eleição da ex-presidente Dilma em 2010 gerou apreensão na Odebrecht e classificou como pacto de sangue um acordo que a empresa fechou com o ex-presidente Lula. Quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, R$300 milhões. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Palocci afirmou ainda que o acerto para manter o relacionamento privilegiado foi comunicado à ex-presidente Dilma, então eleita para o seu primeiro governo. O doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010.
Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Odebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. Questionado se Dilma agiu a favor da Odebrecht, Palocci disse que a ex-presidente compensou a empresa pela perda da licitação dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília. Palocci disse que foi procurado pela Odebrecht e depois teve um encontro com Dilma. Eles pediram que a gente desse uma solução. Eu fui a presidente Dilma, ela disse para que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão, em condições livres. Palocci disse que, mesmo assim, a relação da Odebrecht com o governo Dilma não fluía tão bem quanto no governo Lula. Diria ao senhor que a relação da Odebrecht no governo da presidente Dilma não foi tão fluida como era com o presidente Lula. O presidente Lula era um amigo da empresa de forma mais intensa, mas essa relação foi grande. Por exemplo, no caso do etanol, a empresa investiu bilhões em etanol no governo do presidente Lula, porque o governo do presidente Lula era grande incentivador do etanol. Sim. A presidente Dilma já não foi incentivadora do etanol. Perfeito. Só para lhe dar alguns exemplos. O juiz Sérgio Moro volta a falar sobre o terreno para o Instituto Lula. Palocci disse que avisou ao ex-presidente do risco da operação. Insisto aqui de novo, doutor, não estou querendo dar de santo. Eu queria ir atrás dos parceiros que o governo tinha criado vantagens para que eles dessem doação para o Instituto. Eu entendi que era isso. A criação do Instituto era para receber as doações prometidas, né? Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer. Agora, já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta. O senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão. Um dia nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. O ex-ministro também falou sobre o repasse de dinheiro da Odebrecht para o Instituto Lula. Paulo Camoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recurso. Acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos. Eu fui ao Marcelo Odebrecht, eu ia viajar para o exterior, ele que precisava com muita urgência. A ideia dele é que eu procurasse várias empresas. Eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, eu vou pedir para ele. Pedi 4 milhões para ele, que era o que o Paulo precisava. O juiz Sérgio Moro voltou a questionar Palocci sobre o conhecimento de Lula a respeito da corrupção na Petrobras. Ele então detalhou o plano do ex-presidente para usar os recursos do pré-sal no financiamento da campanha de Dilma à presidência em 2010. Voltando onde nós encerramos na última parte, o senhor mencionou que o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva tinha conhecimento da corrupção na Petrobras, mas aí o senhor mencionou que ele teria orientado a aumentar a reserva partidária. O senhor pode esclarecer melhor? Posso. Em meados de 2010, talvez nesse mesmo período que nós estamos tratando, ele me chamou para uma reunião na biblioteca do Palácio da Alvorada. Eu era deputado. Nessa reunião estava José Sérgio Gabrielli, eu e a ministra da Casa Civil, o presidente Dilma. Nesse momento ela já era candidata, talvez não aprovada ainda em convenção, mas já era definida como a candidata, já era pacífico isso. O presidente falou, foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. Mas ele falou, olha, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, vai ser o grande financiador
das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabriele faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriele, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Então ele encomendou para o Gabriele que, através das sondas, pagasse a campanha na presidente Dilma de 2010, obviamente pedindo às empresas os valores que seriam destinados à campanha. Só para não deixar solta essa história, quero lhe dizer que o Gabriele eu nunca vi fazer ilícitos. E neste dia, depois que o presidente Lula encomendou esse ilícito para o Gabriele, eu fui ao Gabriele, sentei com ele, falei como é que nós vamos fazer, ele está muito constrangido. E ele me pediu, me explicou que seria muito difícil fazer o que o presidente tinha pedido e que ele não queria contrariar o presidente, mas seria muito difícil. Ele deixou claro que não ia viabilizar contribuição de campanhas nesse projeto. No fim do depoimento, o ex-ministro confessou que tentou obstruir as investigações da Lava Jato e que isso foi discutido com Lula. O senhor mencionou numa sua resposta, tentei ajudar a que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução. O advogado de Lula acompanhou todo o depoimento de Antônio Palocci e negou as acusações do ex-ministro. Não há vantagem devida, não há qualquer relação com contratos firmados com a Petrobras. A denúncia ela é uma pura ficção e os depoimentos prestados hoje não contribuem para nada. O doutor Emílio Odebrecht prestou depoimento aqui há poucos dias e disse que jamais tratou com o presidente Lula de qualquer valor, de qualquer vantagem indevida. O ex-presidente Lula virá aqui no dia 13, vai mais uma vez demonstrar a improcedência da acusação que foi feita, como já foi esclarecido, esteve uma única vez no imóvel e descartou de pronto qualquer interesse. Na verdade, a diretoria do Instituto Lula verificou que ele não era apropriado para a destinação que se buscava. A defesa de Lula disse ainda que Palocci está sob pressão dos procuradores e que o depoimento dele tem inúmeras contradições, comparado ao que ele já havia dito ao juiz Sérgio Moro em depoimento em maio deste ano. O Instituto Lula reafirmou que nunca solicitou ou recebeu terreno da Odebrecht, que todas as doações recebidas foram legais e registradas e que seus sigilos e gastos já foram analisados pela Operação Lava Jato. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff diz que o depoimento de Palocci é toda uma mentira, porque a ex-presidente nunca participou de reuniões com a Odebrecht para tratar de facilidades. A defesa também informou que Dilma nunca beneficiou a empresa no processo de privatização de aeroportos. O PT tem afirmado que rechaça as informações prestadas por Antônio Palocci. Nós não conseguimos contato com as defesas de Paulo Okamoto, Sérgio Gabrielli e do Partido Progressista. A Procuradoria-Geral da República apresentou ontem ao Supremo Tribunal Federal uma nova denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Os dois ex-presidentes são acusados de obstrução à justiça. A reportagem é de Cláudia Bontempo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, vai analisar a denúncia do Procurador-Geral da República e notificar os acusados para que apresentem a defesa. Só depois vai levar o caso para a segunda turma do Supremo, que vai decidir se os ex-presidentes Lula e Dilma viram réus. Os dois estão sendo denunciados por obstrução de justiça, um crime que prevê 3 a 8 anos de prisão e pagamento de multa. A denúncia se refere ao episódio da nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil por Dilma Rousseff em março de 2016. Lula recebeu um telefonema de Dilma falando sobre o termo de posse. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Bessias junto com o papel
para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele está indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Essa conversa foi divulgada por autorização do juiz Sérgio Moro e foi gravada quando o telefone de Lula estava sendo monitorado com autorização da Justiça. A Procuradoria-Geral da República afirma que essa nomeação era uma tentativa de evitar a prisão de Lula, assegurar foro privilegiado a ele no Supremo Tribunal Federal e tirá-lo da esfera de Sérgio Moro, na Justiça de primeira instância. Mas por decisão do ministro do Supremo, Teori Zavascki, que morreu em janeiro, a conversa entre Lula e Dilma teve a validade jurídica anulada, não pôde ser usada como prova. A Procuradoria enxergou outros indícios de obstrução de justiça, como o ato da nomeação, a nota oficial divulgada por Dilma após o áudio, que confirmava que ela pretendia dar posse a Lula, e outros depoimentos. O ex-ministro Aloysio Mercadante também foi denunciado. O procurador afirma que ele tentou evitar a delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. A Procuradoria pediu o arquivamento da investigação dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro e Francisco Falcão, e também do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, porque não viu provas de que Cardoso e Falcão atuaram pela nomeação de Navarro para empreiteiros presos na Lava Jato. O ministro Fachin já determinou o arquivamento. O ex-ministro Aloysio Mercadante disse que terá uma nova oportunidade de provar que não houve obstrução de justiça e declarou que já tinha sido absolvido por unanimidade na Comissão de Ética Pública da Presidência e que a delação do ex-senador Delcídio do Amaral está sendo questionada pelo Ministério Público. A